Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, abençoa poderosamente, ó Deus, pastor Paulo Antônio, meu Deus, que vai transmitir uma palavra de fé para os nossos corações, meu Deus. Em nome de Jesus, usa o teu filho nas tuas mãos, ó Pai, para a glória e para a honra do teu grande nome. Amém? Irmãos, que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Continua orando, irmãos, eu quero ficar aqui. Glória a Deus. Eu vou para lá, eu fico 15, 20 dias. Amém? Mas eu creio que brevemente nós vamos restabelecer tudo. Amém, irmãos? Aleluia. Povo do avivamento que vai morar no céu, diga aleluia. Aleluia. Quem está feliz, diga amém agora. Amém. Por favor, os que trouxeram a sua Bíblia, levante na mão para que eu possa ver. Aí, todo mundo armado. Amém, glória a Deus. Nós vamos abrir no último livro do Velho Testamento. Quando fala o último livro do Velho Testamento, o pessoal já fala assim, vai falar sobre dízimos e oferta. Mas lá não tem só dízimos e oferta, tem muita coisa ali. Amém? Lá no livro de Malaquias, no capítulo 3, versículo 18. Posso ler? Posso ler? Malaquias 3, 18. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Pode repetir? Amado e poderoso Deus, eu te agradeço por mais um dia de vida, pelo ar que respiro, pelo pão, pela roupa e pelo calçado. Obrigado pelo seu amor e pela sua bondade, obrigado pelo dom da vida. O teu servo já orou pela minha pessoa e eu peço a unção do teu Espírito agora. Em nome de Cristo, e todos digam amém. Ande se assentar, dê um abraço do seu irmão, diga a ele, olha, Jesus te ama muito. Amém. Eu quero pedir a sua atenção agora. Quase não tem criança aqui, a não ser os bebezinhos. A maior parte foi lá para cima. Eu quero tomar como tema da minha palavra hoje a diferença entre o que serve a Deus e o que serve o mundo. Nós lemos a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Esse é o tema da nossa palavra hoje. Quem serve ao Senhor aqui, erga a sua mão. Amém. Vivemos, a minha palavra hoje é pequena, viu? Prega aquelas mensagens bem compridas, não. Sempre para a gente terminar no horário. Mas eu gostaria que você alimentasse, você vivesse. Qual é o tema mesmo da palavra? A diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Ou o que serve o mundo. Tudo bem. Vivemos num mundo caracterizado por mudanças rápidas e radicais, de maneira que o homem desconfiado e cético coloca sua fidúcia, vamos dizer, sua fidúcia nas coisas inúteis, se mergulhando cada vez mais na iniquidade. É por isso que vamos ver a diferença entre o que serve a Deus e o que serve ao mundo. Antes, porém, quero falar de duas cidades que vocês conhecem na Bíblia: Sodoma e Gomorra. Eram duas cidades de pessoas ímpias, pessoas incrédulas, ateístas e, além disso, um povo fornicadores, profanos, sem afeto natural. Por outro lado, Gênesis capítulo 13, verso 10, diz que a terra era boa e muito regada, como o jardim do Senhor. Era uma terra muito rica e fértil. Seus cidadãos eram provavelmente pessoas ricas e seu nível de bem-estar era alto em relação àquela área ou aquelas regiões. Eles não tinham escassez de alimento ou água, porque a terra era fértil e bem regada.
O povo de Sodoma tinha do bom e do melhor. Como disse, terra fecunda, de água fresca constante. Tudo que plantava naquela região dava abundantemente. Mas o eu daquele povo falava mais alto. O orgulho, a ingratidão e a ausência de conhecimentos lhe fecharam os olhos para não ver a bondade de Deus. A terra era tão fértil que atraía pessoas de todas as regiões. Foram essas características que atraíram a Ló e o fizeram escolher esse lugar para habitar. Ló era sobrinho de Abraão, como conhecemos, como sabemos da história. Os dois, quando partiram de suas terras para uma terra onde Deus havia prometido a Abraão, os dois levavam suas riquezas, milhares de animais, muitíssimos empregados. Mas Abraão, vendo que havia confusão ou havia confusões entre os seus empregados e os empregados de Ló, Abraão chegou à conclusão que não dava para os dois continuar marchando juntos, caminhando juntos. Amém? Digam amém. Amém. Então disse Abraão para Ló, o seu sobrinho: querido, não podemos continuar essa jornada juntos. Eu tenho muitos animais, eu tenho muitos empregados. Você também tem muitos animais, muitos empregados. E os nossos empregados discutem, brigam. Existem provocações de um lado para o outro e é briga constante, e portanto não dá para a gente continuar juntos. Posso ouvir o amém? Amém. Abraão então olha para ele e diz: filho, se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Ló já conhecia a fama das regiões de Sodoma e Gomorra. Sabiam que era terra fértil, terra boa, a água constante. Então ele levantou os olhos de cima daquelas montanhas e observou a região de Sodoma e Gomorra e disse para o seu tio: eu vou para a região de Sodoma e Gomorra. Abraão poderia ter escolhido primeiro, poderia ter dito: não, eu vou escolher. Mas Abraão preferiu que ele escolhesse. Escolha, filho, onde que você quiser ir. Se você for para lá, eu vou para cá. Se você vier para cá, eu vou para lá. Então Ló disse: eu prefiro ir para Sodoma. Eu tenho 2 filhas pequenas, elas vão estudar, a cidade dá para a gente viver bem, a cidade é boa. E então partiu Ló com toda a sua riqueza, com todos os seus animais, com todos os seus empregados, para a região de Sodoma. Abraão foi para Canaã. Ali ele acampou com seus empregados e Ló chegou em Sodoma. Era um homem rico e ele comprou uma casa para morar na cidade de Sodoma. Comprou também um campo, uma pequena fazenda próximo, talvez alguns quilômetros, algumas milhas perto de Sodoma, para colocar os seus animais e que seus empregados também pudessem morar ali e cuidar dos seus rebanhos. Estava agora Ló longe de Abraão, numa cidade povoada, e estava Abraão em Canaã, onde era um lugar deserto. Não vamos dizer que era uma terra areosa, um lugar deserto no sentido de que não morava muita gente daquela região. Quem está entendendo, fala amém. Sodoma e Gomorra eram cidades que viviam mergulhadas na fornicação. Na Bíblia, fornicação é todo tipo de prática sexual condenada por Deus. Deus criou o sexo para ser feito entre um homem e uma mulher. Isto é dentro do casamento, como uma forma especial de união para poder produzir filhos. Todo ato sexual que desvia dessa norma é fornicação. No Novo Testamento significa que qualquer prática sexual fora do casamento é errado, é fornicação.
Fornicação inclui adultério, lascívia, prostituição, homossexualismo, feridade e qualquer contágio sexual. Assim vivia o povo dessas cidades. Não havia um justo sequer. Não havia um justo sequer em Sodoma e Gomorra. E ali morava alguém que servia a Deus. Preste atenção no que eu vou dizer. Quando uma brasa é retirada do braseiro, a tendência é apagar e se tornar carvão. Certo ou errado? Foi exatamente o que aconteceu com Ló e família. Ao sair do braseiro abraânica, vamos criar essa palavra, e entrar num carvoeiro sodomitas, que a tendência foi se encarvoar-se. É exatamente isso que acontece quando nos afastamos do braseiro. É exatamente isso que acontece quando alguém está no meio do fogo de Deus, no meio, servindo, adorando e se afasta. A tendência é se apagar, a tendência é morrer. Quem está entendendo, fala amém. Com o tempo, Ló foi perdendo empregados, porque os empregados eram atraídos pela cidade grande. Preferia sair do campo para arrumar um emprego na cidade. Hoje se vê muito isso, pessoas às vezes vêm do interior, vêm da roça para a cidade grande para procurar um emprego melhor, para não ficar debaixo do sol, com enxada, cuidando de animais. E Ló perdeu provavelmente muitos empregados e com isso ele foi sendo roubado a cada dia, animais sumiu do campo e ele foi perdendo tudo. Como disse, ele era brasa enquanto estava junto do tição chamado Abraão. Enquanto ele estava na fogueira, ele estava aceso. E agora ele foi se afastando de Deus, porque cada vez que ele perdia algo, cada vez que ele perdia um dos seus bens, ele ia se enfraquecendo, porque ele largava, não tinha tempo para Deus, ele queria cuidar a qualquer preço do seu rebanho ou de sua riqueza. Concluindo essa parte, Ló acabou sendo sequestrado com a sua mulher e suas filhas. E roubaram tudo dele e colocaram num cativeiro. Ló, um homem rico, agora estava pobre e no cativeiro. Particularmente acredito que um ex-funcionário, um ex-empregado, quem sabe, de Ló, ficando sabendo do ocorrido, rapidamente se comunicou a Abraão em Canaã. A Bíblia diz que foi preciso Abraão reunir 318 homens para ir libertar o seu sobrinho que estava no cativeiro. A Bíblia diz que ele reúne 318 homens e parte em direção do cativeiro, porque os que haviam sequestrado era muita gente, era mais de 1000 homens. Era um bando de criminosos que ficava rico às custas dos outros, roubavam, matando e tomando terra aqui e acolá. Tomaram tudo de Ló e agora ele estava escravizado, estava ali no cativeiro, ele, a sua mulher e as suas filhas. Até então não tinha mais empregado, até então não tinha mais bens nenhum, a não ser a sua casa, que provavelmente já estava ocupada por vândalos. A diferença entre o que serve a Deus e o que serve o mundo é que o que serve a Deus, que está em dias com Deus, o anjo do Senhor acampa ao seu redor. E o que não serve a Deus, ou seja, o que serve ao mundo, não tem a proteção que o servo de Deus tem. Porque o que serve ao mundo, ele é como uma palha que o vento joga para qualquer lugar. Ló foi resgatado com a sua família e com todos os seus bens por Abraão e 318 homens. Era sobrinho, por isso Abraão arriscou tudo para salvar o sobrinho, mesmo sabendo que o sobrinho estava distanciado de Deus, mas era parente, ele disse: eu tenho que salvá-lo. As cidades de Sodoma e Gomorra ardiam em impureza, era um povo profano e sem afeto natural. O homossexualismo era uma desgraça naquelas cidades.
Deus desce para destruir Sodoma e Gomorra, porque o cheiro era desagradável às narinas de Deus. Deus, acompanhados de 2 anjos, descem para ir a Sodoma, e a Bíblia diz que quando caminhavam em direção de Sodoma e Gomorra, ele dá uma passada na casa de Abraão. Abraão era homem bom, que quando viajantes passavam na sua direção ou pelas suas terras, ele hospedava, ele dava alimento, ele recebia, ele era um hospitaleiro. Então, Abraão recebe aqueles 3 homens, e os 3 ali estavam em sua casa, provavelmente a esposa preparou um guisado, preparou uma comida, preparou algo para eles comer, deu água para beber, lavar os pés, que naquela época oferecia muito lavar os pés. Acredito que todos estavam assentados na mesa, já comendo, almoçando ou fazendo lanche, quando Abraão, que desejava ardentemente descobrir qual a razão ou quem eram aqueles, para onde estava indo, Abraão disse para eles, para os viajantes: desculpe perguntar a vocês, mas para onde vocês estão indo? Um deles respondeu dizendo: estamos indo para Sodoma e Gomorra. Acredito eu que Abraão parou e disse: mas essas 2 cidades são perigosas. Essas 2 cidades são profanas e cheias de fornicadores. E disse então um dos viajantes: por isso mesmo estamos indo para lá. Estamos indo para colocar um ponto final nesse povo rebelde, nessas cidades. Foi então que Abraão entendeu que aqueles viajantes não eram homens comuns, mas entendeu que aqueles eram anjos do Senhor. E o que falava constantemente era o próprio Deus. Foi então que Abraão lembrou que indo para Sodoma e Gomorra, destruir tudo, ele então lembrou do seu sobrinho. Ele havia pagado um preço altíssimo, levando 318 homens para resgatá-lo, para salvá-lo, e agora está na mesma cidade, em casa, com as suas terras, com alguns dos seus empregados, e agora ouve dizer: vamos destruir tudo. Abraão então fez algumas interrogações a Deus, tentando descobrir o que realmente ia acontecer com as 2 cidades. Deus declarou: vou destruir Sodoma e Gomorra com todos os seus moradores, porque o cheiro já é ruim nas minhas narinas. Abraão então pergunta: Senhor, se porventura houver 50 justos nessas 2 cidades, o Senhor destruiria as cidades? Deus disse: não, Abraão, se houvesse 50 justos nessas 2 cidades, 25 em cada uma, eu não destruiria Sodoma e Gomorra. Abraão olhou para lá, olhou para cá e perguntou: Senhor, mas se tivesse 40 justos, 20 em cada cidade, o Senhor destruiria? Deus disse: não, Abraão, por amor aos 40 justos eu não destruiria a cidade. Abraão mais uma vez caminhou e voltou: Senhor, e se tivesse 30? Talvez se fosse eu ou você ouvindo essa pessoa, iríamos dizer: por que você já não chega logo no onde você quer chegar? Por que tanta volta? Por que está dessa forma? Mas Deus é conhecedor de todas as coisas. Deus sabia onde ele queria chegar, porque ele é onisciente, onipresente e onipotente. Mas Deus deixou ele falou: e se tivesse 30, 15 em cada cidade, o Senhor destruiria Sodoma e Gomorra? Deus disse: não, Abraão, se tivesse 30 eu não destruiria. Abraão foi lá e voltou: Senhor, e 20? Se tivesse 20, o Senhor destruiria? Deus disse: não destruiria. Se tiver 10, não destruiria. Aí Abraão não quis mais fazer pergunta, porque ele tinha 4 parentes em Sodoma. Se ele falasse
E 5, 2 em cada um. Então ele ousou ficar de boca calada e virou para Deus e disse: Senhor, eu tenho parentes em Sodoma, eu tenho Ló, a sua esposa e 2 filhas. Abraão chegou à plena conclusão que nem os seus parentes estavam preparados para ser livre do fogo que ia queimar tudo. Mas Abraão se pôs a interceder e disse: Senhor, eu tenho lá minha família, eu tenho essas pessoas, olhe para elas, dá uma chance, dá uma oportunidade. Amém, igreja? Deus ouve o clamor, Deus ouve a oração. Amém? Deus olha para Abraão e por amor a Abraão, Ele age em favor de Abraão. Aleluia. O amor de Deus pelos justos é tão grande que chega até livrar o não justo que está ali. Não estou dizendo da morte eterna, mas do perigo. Talvez por causa de um justo, os injustos que estão ali perto ou junto podem ser livres por causa de um. Quando olhamos para esse texto, vemos que Jó não estava com a vida no altar do Senhor. Jó não estava preparado para receber a visita de Deus ou para Deus mandar sair. Isso aconteceu por causa da intercessão. Alguém intercedeu. Alguém intercedeu. Então Deus diz para o anjo, que Deus não foi lá, mas mandou os anjos: vão lá e destrua a cidade com todos os seus moradores, mulheres, crianças, homens, animais, acaba com tudo, porque tudo está contaminado. Mas livra Ló, sua mulher e suas filhas. Livra Ló e a família. Digam amém. Digam aleluia. Você crê que Deus está aqui? Preste atenção no que eu vou dizer ainda. A fornicação era tão abominável que os homossexuais da época descobriram que os anjos estavam na casa de Ló. E quiseram, ou seja, reuniram e foram até lá para tirar eles a força para fora. O Ló estava tão longe de Deus, tão despreparado, que ele disse assim: olha, não vem atrás desses homens, são homens de Deus, são anjos do Senhor, mas eu ofereço as minhas filhas. Estava tão distante de Deus que ele ofereceu as filhas dele. Quem está entendendo, fala amém. Então diz a palavra de Deus que os anjos, quando viu aquele batalhão na frente da casa de Ló, querendo os anjos a qualquer preço, a qualquer forma, os anjos disseram para Ló: a hora chegou, pegue a sua esposa e suas filhas e saem pela porta do fundo, suba a montanha e não olhem para trás. E isso tem que ser agora. A Bíblia diz que Ló rapidamente chamou as suas 2 filhas e a esposa e saíram. E saiu arrastando eles: vamos. Acredito que a mulher não queria sair daquele jeito. Acredito que ela queria levar as suas joias, queria levar os seus perfumes, queria levar as suas roupas, queria levar alguma coisa. Sair correndo só com a roupa do corpo, não. Mas saíram assim mesmo. E quando já estava fora da cidade, lá na frente as 2 filhas, atrás a esposa e atrás de todos o Ló, começou a acontecer os bombardeiros. Não era um exército da terra, mas era o exército de Deus mandando fogo na cidade de Sodoma e Gomorra. Eram bolas de fogo imensas que caíam nas casas e explodiam.
olhava para todos os lados, pessoas voavam para todos os lados, crianças e animais, tudo estava sendo destruído, e eles correndo e ouvindo aquele barulhão, e gritos, e gritos, e gritos. A mulher que estava aí dizendo, acredito eu, pastor Paulo falando, que ela estava correndo e pensando, puxa vida, será que tudo está queimando? Está queimando a minha casa? Será que está queimando as minhas vestes? Está queimando meu perfume? Está, meu Deus, minhas joias. Ela para então para olhar para trás, e era para não olhar para trás. A Bíblia diz que ela para e dá uma olhadinha, o marido ainda grita, não faça isso. Mas de jeito que ela olhou, ela ficou. Ela contemplou o fogo de Deus que os olhos humanos não poderiam contemplar, porque todo que contemplou morreu. Ela contemplou e se transformou numa estátua de sal. Ficou ali paralisada. O marido não pôde fazer nada e continuou correndo. Passou pela estátua, que agora não era mais a esposa, mas a estátua, e fugiram. E as cidades foram bombardeadas. As cidades foram destruídas. Tudo acabou. Ló foi morar numa caverna com as suas 2 filhas, longe de tudo e de todos. Por quê? Se ele tivesse tempo para Deus como Abraão, se ele tivesse tempo de buscar ao Senhor como Abraão, seu tio, buscava, acredito que Deus tinha dado uma outra saída. Acredito que Deus tinha falado com ele, não vá para Sodoma. Quando foi libertado por Abraão e 318 homens, ele poderia ter dito, agora eu não vou mais para Sodoma. Eu perdi tudo lá. Já que eu estou com minha riqueza novamente nos meus braços, eu vou para outra região. Mas não, ele voltou para Sodoma. Por isso perdeu tudo. Quem está entendendo, fala amém. Ló foi morar numa caverna com as 2 filhas, apenas com a roupa do corpo. Tinha que começar do zero, começar tudo de novo. Agora, por que isso aconteceu com Ló e a sua família? Porque não eram pessoas totalmente justas, sinceras, que buscavam a Deus de todo o coração. E por essa razão não tinham proteção suficiente para livrar de todos esses ocorridos. Ló e filhas foram livres da morte, escaparam do fogo eterno, por causa de um homem que intercedeu, por causa de alguém, por causa do tio que intercedeu. Parentes e amigos são livres de perigo e às vezes até da morte, por causa de alguém, um parente que é justo, que serve a Deus, que intercede constantemente. Quantos parentes e amigos já foram salvos, escaparam de perigos terríveis, porque você intercedeu, você orou, você pediu, você chorou, você pagou um preço. Aí está a diferença entre o justo e o injusto. A diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Abraão foi bombardeado, passou por momentos dificílimos, mas ele confiava no Todo-Poderoso. E sempre tinha respostas de livramento das coisas mais perigosas que surgiam no seu caminho. A diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, e o que serve ao mundo, repito, é que o justo vive da fé em Deus e o injusto do apego ao mundo. O justo tem livramento de Deus, porque 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com seus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Já o injusto precisa da oração do justo para sobreviver, para continuar de pé, para continuar prosseguindo. Tem muitos parentes que você já está cansado de orar, de clamar, de pedir, de jejuar para que eles sejam salvos, e eles parece que ficam mais distantes ainda. Parece que vai se distanciando. Mas no dia que Deus te levar, essas pessoas vão ficar sem proteção, vão ficar sem ajuda. Por essa razão, meu irmão, essa é a diferença. Quem tem Jesus tem tudo.
Quem tem Deus em sua vida consegue vencer qualquer obstáculo. Quem tem Deus na sua vida vence, porque Deus está com você e Ele não mente. Ele disse, o próprio Jesus moveu os seus lábios e disse: eis que estou convosco todos os dias. Não é uma vez por mês, uma vez por ano. O sol deitar, o dormir, o levantar. Não, Ele estará todos os dias. Esse é o Deus que Ló serviu e virou as costas. Se Ló fosse um homem tão abençoado, tão justo, as consequências negativas não caíam sobre a sua família, sobre a sua vida. Perdeu a esposa, agora morava numa caverna, ele e as 2 filhas. Se eles buscassem a Deus, Deus dava uma saída. Mas estava tão longe de Deus que a filha mais velha disse: eu vou deitar com meu marido. Deu bebida para o pai se embriagou e ela manteve relação sexual com o seu pai. Na outra noite, a filha mais nova se engravidaram do próprio pai, porque estavam longe, afastados de Deus. Quem tem Jesus não consegue viver uma vida dessa. Se Ló tivesse com Deus, as coisas tinham ido bem. Mas deu tudo errado, porque quando, repito, uma brasa é retirada do braseiro, as coisas negativas começam a acontecer. O apagão vai chegando, ela vai se transformando num carvão, ela vai ficando distante. Você é brasa viva, permaneça no meio desse braseiro, permaneça no meio dessa fogueira, permaneça no meio desse povo. Louva a Deus, busca a Deus, ora a Deus, tenha tempo para Deus, e Deus é contigo e vai fazer você vencer qualquer obstáculo. Digam aleluia. Abraão, justo, homem de Deus, não teve confusão? Teve. Teve problema? Teve. Mas todas as vezes que vinham os obstáculos, vinham os problemas, que vinham as dificuldades, que vinham problemas, Deus estava com ele. Ele clamava ao Senhor e o Senhor ajudava a sobressair. Essa é a diferença entre o justo e o injusto. O justo tem proteção. A Bíblia não mente. O anjo do Senhor acampa em volta do que teme. Você pode não acreditar, mas quando você vai cedo para o seu trabalho, o anjo está com você. Quando você vem do seu trabalho, o anjo está do seu lado. Quando você chega na sua casa, o anjo está com você. O diabo tenta entrar no meio para colocar confusão, mas o anjo do Senhor está, e se você clama por Deus, o inimigo vai sair fora, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Vamos ficar de pé. A diferença entre o justo, a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, está aí. Eu oro e abençoo esse povo em nome de Cristo. E todos com a voz firme confirmam, dizendo amém. Dizendo graças a Deus. Agora levante as suas mãos e ofereça o melhor de suas palmas para o reino de Deus. Mais forte, Ele é digno de honra e glória. Amém. Agora você vai dar um abraço na pessoa e vai dizer para ela: sem Jesus não somos nada. Abraça ela e fala isso. Sai do lado e vai até o outro. Estou na cruz, é de